quando não entendem, dizem o autor é enrolado. Ou então, ele não sabe escrever, eu não entendi. Essas pessoas felizes, centradas em si, narcísicas, são profundamente felizes. Têm a tranquilidade que a estupidez confere a algumas pessoas. No meio, muito abaixo de Clarice, ligeiramente acima dos estúpidos, estou eu, que não tenho a tranquilidade de achar, como os estúpidos, que o texto complicado é problema do texto. E não tenho a inteligência de Clarice. Eu chamei a esse grupo uma vez num café filosófico, grupo no qual eu me enquadro, de inteligência Salieri, aquela que percebe Mozart, mas não é tão imbecil como o imperador Leopoldo. Ou seja, estou no estágio Salieri. Ao ver alguém escrever como Cervantes, o Dom Quixote, acompanhando as novelas exemplares de Cervantes, ao descobrir em romances contemporâneos Milton Ratum, Copo de Cólera, ao descobrir Lavoura Arcaica, que me provocou também um impacto extraordinário. Ao ver esse tipo de texto, eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas, sobre as quais eu poderia discorrer, pensar, aprofundar, elaborar questões para os meus alunos, mas eu não faria a mesma coisa. Não faria do mesmo jeito. Então tive que achar um nicho na humanidade, que é ser professor. E eu considero que ser professor, no meu caso, não só é um título justo, mas é um título tecnicamente simpático, porque cabe ao grande intelectual, a uma pessoa do porte de Kant ou de Clarice, criar ideias. E cabe a um professor ensiná-las. É uma posição bonita, que vai criar algo com o aluno, mas cria ideias. Não criar ideias é próprio da intelectualidade. E por intelectual estou entendendo essas pessoas que, sendo ou não professores, sendo ou não escritores, um dia olham para o espaço e têm aquela intuição que Giotto d'Albondone teve ao reinventar a perspectiva na pintura. Um dia olham para o espaço e tem aquela intuição que entre 1906 e 1907 Picasso teve ao pintar as Demoiselles d'Avignon e criar e inventar o cubismo como linguagem. Que olham para o espaço e para umas gravuras japonesas e tem aquela explosão de pinturas que entre 1889 e 1890 Van Gogh teve. Para me consolar no meu estágio intermediário de inteligência, eu pensei, Van Gogh se matou. Clarice Lispector era uma pessoa atormentadíssima, segundo a biografia recente do Benjamin Moser, uma pessoa atormentada, porque dotada dessa capacidade de visão, ela tinha uma dificuldade extrema de convívio com as pessoas. Porque para conviver bem com as pessoas, precisa mais ou menos estar no mesmo plano civilizacional que elas. Por isso que as pessoas simples são muito sociáveis. Quanto mais simples, mais sociáveis. E se ficam muito felizes com experiências muito singelas de conversa. E aí, não um conselho, mas uma advertência. À medida que vocês forem lendo mais e mais, à medida que vocês não conseguirem mais viajar sem um livro, à medida que vocês forem entrando na descoberta da literatura, vocês vão descobrir uma outra coisa. Vocês vão ficando mais exigentes com as pessoas. E aquela conversa tá quente hoje, né? Será que vai chover? Nossa, esse calor é muito cedo para este calor, né? O tempo tá maluco. Que jogo ontem. E a política, né? Tudo uns ladrão, silépse de número. Tudo uns ladrão, né? À medida que eu enuncio essas orações absolutas, assindéticas, fáticas, eu vou entrando numa capacidade de enunciar o mundo como ele é. Está quente hoje em Porto Alegre. Mas à medida que eu leio O Coração nas Trevas, de Conrad, o polonês que escreveu em inglês essa obra impressionante, eu vou me sentindo um pouco Kurtz, no meio da selva. Um europeu perdido numa curva do rio Congo, preocupado em como ensinar as pessoas locais a passarem seu terno de linho. E isso me remete
ao filme inspirado nesse livro, Apocalipse Now, e o Kurt se transforma em Marlon Brando. E eu penso em Marlon Brando desde Sindicato dos Ladrões até Apocalipse Now. E a minha cabeça deu 10 voltas enquanto alguém me diz, tá quente hoje, né? Nossa, que calor. Isso me torna mais feliz? Provavelmente não. Vocês sabem que intelectuais e mesmo pessoas muito versadas raramente são muito felizes. A universidade não é um local de felicidade intensa. Se alguém não passou por uma universidade, talvez tenha uma outra sensação, mas felicidade não é própria da universidade. Uma reunião de departamento não é uma reunião de pessoas que flutuam no espaço das ideias e são iluminadas pela luz da razão e se referem umas às outras através de raicais literários sofisticados. Uma reunião de departamento, em qualquer departamento, é quase sempre idêntica a uma reunião de pessoas não formadas, só variando o vocabulário. O ressentimento, a inveja, a fofoca, tema do meu livro pela editora da Unicinos, a detração, a dor pela existência do outro, são iguais todas entre pessoas que vendem balas no mercado de Porto Alegre e pessoas que estão nos departamentos, especialmente da área de humanas, de longe a mais problemática de todas as áreas. Fazendo parte de uma banca, onde o presidente da banca era médico por causa de um estatuto específico da universidade em São Paulo, o médico ficou assustado que nós, historiadores e filósofos, levássemos tanto tempo para decidir sobre alguma coisa. Quando uma colega disse que o conceito de liberdade da professora candidata não era correto, o médico se irritou e disse, se eu levasse tanto tempo para decidir como os senhores, meus pacientes estariam todos mortos. Eu o consolei dizendo, mas doutor, nós somos historiadores. Todos os nossos pacientes estão mortos há bastante tempo. Nós não perdemos ninguém, né? E como nós não temos nenhum risco de processo ao analisar Alexandre o Grande, ou o Quilombo de Palmares, ou outros episódios, não temos o risco de processo. O resultado é que nós temos uma liberdade de pensamento muito grande, especialmente na área de humanas, onde a utilidade prática e de mercado não é um imperativo categórico como em outras áreas. Nós, quando optamos por fazer história, filosofia, antropologia, ciências sociais, quando optamos por fazer alguns desses cursos, a primeira tarefa é explicar à família por quê. Por que você foi fazer esse curso? Você é tão inteligente, por que não faz direito? Que também é área de humanas, né? Também é área de humanas. Por que você não faz um curso, etc. Quem opta por direito, engenharia ou medicina, 3 áreas fundamentais para a espécie humana, pelo menos não precisa explicar à família o motivo da sua escolha. E quando eu sou obrigado a perguntar, mas a escolha não deveria pautar a felicidade, a realização, a inserção social, a relevância política da escolha, as pessoas têm a mesma reação do médico. Sim, mas o que você vai comer? O que você vai comer? E quando eu penso que quem me diz isso está opondo entre a vida imanente contra a vida transcendente que eu proponho, entre o aqui e agora, o ich et nunc da matéria e o além do homem, entre esse Übermensch, que é para Nietzsche, o homem que vai além da compreensão imediata, eu sinto que nós estamos falando 2 linguagens distintas, não inválidas ou não melhor uma do que a outra. Provavelmente, trancados uma semana numa sala, sentiríamos mais falta de comida do que de um volume de Schopenhauer. Porém, em condições normais de temperatura e pressão, um exercício de leitura não é apenas algo que transforma o mundo, mas transforma o meu mundo. A área de humanas é indiferente, a área de humanas é inútil, a área de humanas é algo que sem a qual ou com a qual o mundo fica tal qual está. Temos um argumento curioso contra isso. Todos os ditadores, sejam de direita ou de esquerda,
mexeram na área de humanas. Porque entenderam que ali na escola de ensino médio e no curso superior, as aulas de história, filosofia, ciências sociais poderiam incomodar o poder. Aparentemente, Hitler, Médici, Pinochet tinham mais atenção com a história do que talvez nós mesmos, porque fizeram reformas nessas áreas, exatamente nessas áreas, em todos os momentos da história, ditatoriais ou não, ou disfarçados, se propõe sempre, e eu não faço uma metáfora de hoje, se propõe sempre uma reforma no ensino. Bem, aparentemente, nós não damos a importância a essas áreas que os governantes dão. Porque aparentemente não se mexe em outras áreas, mas se mexe sempre nesse ensino. Ora, eu posso pensar através da matemática, eu posso pensar através da gramática, aliás, a gramática é um grande exercício de pensamento e de hierarquia de mundo. Eu posso pensar através da história, eu posso pensar através da educação física. Mas as ditaduras dão uma importância imensa à área de humanas. Talvez seja uma homenagem indireta que nos prestem. Quando me questionaram no Roda Viva, eu quis dizer que até eu gostaria que nós, professores do ensino médio, conseguíssemos produzir no aluno um questionamento maior. Porque vamos partir da hipótese fantasiosa que todos os professores de História e Filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos. É uma fantasia. É uma fantasia.